Então hoje eu quero te contar como que foi a minha transição de CLT para assistência remota, empreender, trabalhar como pessoa jurídica. Não foi da noite para o dia, foi algo planejado, então já começa por aí. Se você quer sair da CLT para empreender, não é queimar a ponte de uma vez. Isso pode trazer muitas frustrações. Então eu vou te contar o que eu fiz para que desse certo. Hoje já são aí mais de 4 anos empreendendo e eu sou muito feliz com a decisão que eu tomei, mas foi algo planejado, algo pensado, algo conversado. Então, desde lá do início, bem antes do início, na verdade, quando eu fui mãe, eu queria muito trabalhar em algo que me proporcionasse cuidar do meu filho. Eu amo ser mãe, mas não tinha interesse de me tornar mãe mais de uma vez. Então, eu queria aproveitar ao máximo a maternidade do meu primeiro e único filho. Então, desde quando ele nasceu, eu fiquei pesquisando o que eu poderia fazer, e aí veio artesanato, um monte de coisas que não deram certo. E eu continuei na CLT por mais ou menos 7 anos. Em 2021, eu descobri a assistência virtual e foi muito bacana como aconteceu, porque uma moça que queria entrar na empresa que eu trabalhava se conectou comigo no LinkedIn, perguntando sobre a empresa, e dali uns dias ela publicou que aconteceria um webinário sobre assistência virtual. Na época, a Camille Just, que estava à frente, e eu achei super bacana, aquilo era algo novo para mim, apesar da profissão já ser muito difundida nos Estados Unidos e aqui no Brasil já ter começado um pouco bem antes de 2021, era a primeira vez que eu estava vendo sobre aquele tema. Então, assisti os 3 dias de webinário, fiquei encantada, esperançosa e decidi mergulhar nesse universo da assistência virtual. Hoje eu falo assistência remota por uma questão de que nós começamos a ser confundidas com os agentes de inteligência artificial, então por isso que hoje eu falo que eu sou assistente remota, mas lá no início eu me denominava como assistente virtual também. Mas não foi assim, descobri, agora é isso, eu vou largar o meu emprego atual e vou empreender. Não, foram longos 6 meses de preparação. Eu entrei na formação da Camille, eu entrei no clube, que era um espaço de network e aprendizado também, de assistentes virtuais também da Camille Just, e rezei muito. Rezei muito durante 2 meses, todos os dias na hora do meu almoço, e aqui independe de religião, tá? Mas eu sou católica, e na religião católica, na igreja, tem um sacrário, que é a representação de Jesus vivo. Então, todos os dias eu ia lá conversar com Jesus. E aí eu falava para ele, me coloca aonde eu devo estar e não onde eu quero estar. Depois de 2 meses, veio uma oportunidade dentro do Clube Sou AB para iniciar a minha primeira parceria como assistente virtual. E aí outros pontos eu coloquei na balança. A questão do financeiro. Então, eu saindo do meu emprego CLT, eu ia ter uma reserva financeira que conseguiria suprir esses primeiros meses de evolução, de inserção no mercado remoto, a espiritualidade e o conhecimento. Então, 3 pilares que eu acredito que você que está pensando em sair da CLT para empreender precisa balancear, precisa fortalecer. 1, conhecimento. Você conhece bem o mercado que você vai entrar, conhece as possibilidades, as oportunidades, o que você vai precisar investir. 2, financeiro. Tem uma reserva financeira para esses primeiros meses de inserção ali no mercado, esse momento que ainda o seu negócio não consegue se sustentar por si só. E 3, espiritualidade. E por que eu digo a espiritualidade? Porque nem todos os dias são fáceis. Tem dias que a gente vai estar com a energia baixa, tem dias que a gente vai pensar se tomou uma decisão correta, mesmo tendo ouvido aquela vozinha de Jesus lá no seu coração, né, que aconteceu comigo. Tinha dia que balançava, e aí eu falava para ele, Jesus, eu ouvi você falar comigo que era para mim estar aqui, então me fortalece agora, né? Mostra que eu devo continuar. E eu sempre fui muito feliz na assistência virtual, né?
Mesmo nos dias que foram difíceis, né? Tive alguns clientes que a gente não deu muito match, ou por questões financeiras, eu sempre fui muito feliz. Eu sempre coloquei na balança e vi que continuar ainda era o melhor que eu deveria fazer. Então, pondere todos esses pilares, e aí você vai falar, mas e o apoio da família? Não precisa ter o apoio da família? Nem sempre a gente vai ter o apoio da família. Eu lembro que no dia que eu contei que eu iria sair da CLT, o meu pai, e eu aí já com mais de 30 anos, falou, o que aconteceu? Eu vou lá conversar com eles, o que aconteceu? Como se eu ainda fosse uma criança, ele tivesse que pegar o meu problema e resolver, né? Eu disse, pai, não, fica calmo, foi eu que decidi, eu me planejei, esse é um caminho novo que eu vou seguir, né? E eu só preciso que vocês confiem, né? Eu já mãe, casada, e meu pai com essa preocupação. Então, nem sempre os mais próximos vão entender o que você vai fazer, ainda mais aqui no digital, que as profissões ainda são muito novas, então muitas pessoas não conhecem, até hoje. Tem gente que não entende muito bem o que eu faço, e aí quando eu vou explicar melhor, ainda ficam confusas, mas já são aí mais de 4 anos de caminhada, e muito feliz com essa decisão que eu tomei. Então me conta aqui nos comentários se fez sentido eu trazer esse assunto aqui para você, se você tá aí pensando, com dificuldade, com medo de empreender. O medo sempre vai andar ali lado a lado. E uma frase que eu ouvi recentemente, que eu já peguei para mim, para a vida, é que muito mais do que coragem, o empreendedor tem que ter estômago, né? Muitas vezes a gente vai passar por desafios que só a gente tem muito estômago para aguentar. Outra coisa que me faz persistir nessa caminhada é que lá, quando eu vi que era para mim estar aqui, também foi plantado no meu coração uma missão de mostrar para mais mulheres essa profissão da assistência virtual, da assistência remota, o que você achar melhor definir. Hoje eu defino que eu sou assistente remota, é que é uma profissão democrática. Então, mesmo que a pessoa esteja num lugar que não tem muitas oportunidades, isso não impede dela buscar oportunidades em outras cidades, outros estados e até mesmo fora do país, com aquilo que ela já tem conhecimento, porque na assistência remota tem assistente que presta serviço administrativo, de atendimento, comercial, assistência pessoal, então são muitas possibilidades. Muitas mulheres não têm rede de apoio, são mães, não têm rede de apoio, não tem vaga na creche, ou então pessoas mesmo que cuidam de familiares, que precisam de cuidados especiais. Então, eu vejo a assistência remota muito democrática e podendo chegar a essas pessoas, dar oportunidade a essas pessoas que muitas vezes estão privadas das oportunidades nos grandes centros, né? Então, uma missão que foi plantada no meu coração foi difundir essa profissão para que essas pessoas, essas mulheres, fiquem onde estão, porque querem, não apenas porque precisam. Se você é uma dessas mulheres, uma dessas pessoas, comenta aqui para mim o que está te impedindo de iniciar na assistência remota. Será um prazer poder conversar um pouquinho mais com você e te auxiliar nesse caminho. Conte comigo.